Você não estava preparado para isso. Ninguém está. Você não acordou pensando que hoje seria o dia em que teria que decidir quem vive e quem morre. Mas agora você está aqui, no meio de um hospital lotado, e não há mais tempo. Tudo começou como qualquer outro dia. Pessoas chegando, pessoas esperando. Você achou que o pior já tinha passado, que depois de tantas decisões, pessoas reclamando, nada fora do normal, até que tudo saiu do controle. Um acidente. Depois outro. Depois, muitos. E de repente, o hospital não comporta mais ninguém. Macas nos corredores, pessoas no chão, gritos, choros, o som constante de máquinas, o cheiro forte de desespero. E no meio disso tudo, você. Não há leitos suficientes, não há médicos suficientes, não há tempo suficiente. E então alguém olha para você e diz: você precisa decidir. No começo, você não entende. Mas então percebe. Existem pessoas demais e recursos de menos. E alguém precisa escolher. Quem recebe tratamento e quem não recebe. O primeiro paciente. Um homem mais velho. Respiração fraca. Olhos cansados. Ele olha para você, como se soubesse. O segundo. Uma criança. Assustada. Segurando a mão da mãe. Tremendo. O terceiro. Um jovem. Forte. Mas sangrando muito. Ainda consciente. Você percebe? Não existe escolha certa. Só existem perdas. Alguém grita: agora! E seu coração acelera. Sua mente trava. Você tenta ser racional. Quem tem mais chance de sobreviver? Quem pode viver mais tempo? Quem vale mais? E então você percebe o que está pensando. Você está medindo vidas. Você escolhe. E alguém fica para trás. E você escuta. O silêncio. Que vem depois. E naquele momento, você entende. Isso nunca mais vai sair da sua cabeça. Mais pacientes chegam. Mais decisões. Mais perdas. No começo, você hesita. Depois, você acelera. Porque não dá tempo de sentir. E isso é o mais assustador. Eles deixam de ser pessoas. Viram casos, números, probabilidades. Mas no fundo, você sabe. Cada número é uma vida. Você achou que ia se acostumar. Que depois da primeira decisão, ficaria mais fácil. Mas não fica. Nunca fica. Cada nova pessoa que chega parece mais difícil que a anterior. Porque agora você entende o que está em jogo. Não é só uma escolha. É uma consequência. Permanente. No começo, você tentava lembrar de cada rosto, cada expressão, cada olhar. Mas agora, sua mente começa a se proteger. Você para de olhar nos olhos. Evita conexões. Evita sentir. Você começa a pensar em termos frios. Chance de sobrevivência. Idade. Gravidade. Como se fosse um cálculo. Como se isso tornasse mais fácil. Mas não torna. Pessoas começam a perceber. Elas olham para você. Não como alguém que ajuda, mas como alguém que decide. E isso muda tudo. Alguns imploram, outros choram. Outros só observam, em silêncio, esperando. Você sente o peso, em cada respiração, em cada segundo. Porque agora, todas aquelas vidas dependem de você. Mas você não tem tempo. Nunca tem. As decisões precisam ser rápidas. E isso torna tudo pior. Você hesita, por um segundo. E esse segundo custa uma vida. Você vê. Você sabe. E isso te quebra. Agora não é mais só sobre quem você escolhe, é sobre quem você não escolhe, e cada ausência pesa mais que qualquer decisão. Você começa a acelerar, decidir mais rápido, pensar menos, sentir menos, porque sentir dói demais. Então você percebe algo. Você não é mais o mesmo. A pessoa que entrou ali já não existe mais. Você começa a questionar. Existe uma forma certa? Existe uma escolha justa? Ou tudo isso é errado desde o começo? Mas o sistema continua. Pessoas continuam chegando. E você continua decidindo. Até que algo muda. Você faz uma escolha e não sente nada. Nenhuma culpa. Nenhuma dor. Só vazio.
E isso te assusta, porque significa que você está se acostumando. Mas então, algo acontece. Uma situação diferente. Dois pacientes. Mesma condição, mesma chance, nenhuma diferença lógica. E pela primeira vez, não existe cálculo, não existe resposta. Só você e a decisão. Sua mente trava, seu corpo não responde, porque agora é pura escolha. E você entende. Isso nunca foi sobre salvar vidas, foi sobre escolher perdas. E o pior é que isso ainda não acabou, porque agora você precisa continuar. Você achou que o pior já tinha passado, que depois de tantas decisões, nada mais poderia te afetar. Mas você estava errado. Seu corpo ainda está ali, ainda respondendo, ainda decidindo. Mas sua mente já não acompanha mais. Tudo começa a parecer distante, como se você estivesse assistindo e não vivendo. Os sons ficam abafados, as vozes distantes, os rostos repetidos, como se todos fossem iguais. Você olha para as pessoas, mas não sente mais nada, nem compaixão, nem urgência, só observa. E isso é o mais perigoso, porque agora você consegue escolher sem hesitar. Suas decisões ficam mais rápidas, mais diretas, mais eficientes, e as pessoas percebem. Agora elas não te veem mais como alguém que ajuda, elas te veem como alguém que decide destinos. Antes você tinha medo do caos. Agora, as pessoas têm medo de você. Você percebe nos olhos delas. Não é mais esperança, é julgamento, é desespero. E então, você começa a se sentir sozinho, mesmo rodeado de pessoas, porque ninguém ali realmente te entende. Mas o pior não está lá dentro, está quando você sai, quando tudo fica quieto, quando não há mais decisões, quando você está sozinho, porque aí tudo volta. Os rostos, as vozes, os momentos, as escolhas, e você começa a lembrar de cada um, especialmente daqueles que você não escolheu. Um olhar, um gesto, um segundo de hesitação. E isso nunca mais sai da sua cabeça. Você tenta dormir, mas não consegue, porque toda vez que fecha os olhos, você vê. De novo, e de novo, você começa a duvidar de si mesmo, das suas escolhas, da sua capacidade de decidir. E se eu tivesse escolhido diferente? E se eu tivesse esperado mais um segundo? E se... Mas não importa, porque você não pode voltar. E isso te destrói. Você começa a perceber que não sabe mais quem você é, porque a pessoa que você era nunca teve que fazer isso. E então você entende. O problema nunca foi o hospital, nem a falta de recursos, nem as escolhas. Foi o fato de que ninguém deveria ter esse poder, porque decidir quem vive significa aceitar quem morre. E isso muda você para sempre. Você entra naquele lugar achando que vai salvar pessoas, mas sai entendendo que perdeu uma parte de si. Então me diz, você realmente escolheria quem deve morrer, sabendo que essa decisão não tira apenas vidas, mas também tira você